No 22. Aí não esquece de mandar no meu Discord 22 qual que é o. do 7. Qual que é o módulo que o professor vai pegar pra mim assistir. Não, já orientação a objeto, né? Orientação. Projeto e orientação a objeto. Fechou. Vai explicar do zero ou vai começar de onde a gente parou? Do zero, do zero. Vou começar Delícia. lá atrás, porque módulo novo é teoricamente turma nova, né? Turma assim, tipo, não são as mesmas pessoas que estão aqui. Aqui ainda, tipo, é a sequência do banco de dados, entendeu? Lá é outra situação. Tá. São outros 500. Turma nova, a gente velho. Turma nova, gente. Mais ou menos isso, raciocínio. Bom, Ô, Roberto, pelo amor de Deus, matemática tá um saco. Jesus amado. pelo menos Eu, acabou. eu juro pra você, eu tentei estudar hoje um pouquinho ali na hora do almoço, mas na hora que começou a falar de português pra mim, me quebrou a matemática no meio. Eu falei, mas matemática com português é de sacanear, né? Ninguém mandou colocar letra no meio da matemática, né? Mas O colocar problema é que não é nem letra, é frase, né? como frase. É, frase. Não é letra, é frase. Esse que é o problema. O que é a função que vocês estão vendo? Eu vou mostrar pro senhor. Não, é tabela verdade. Oxe, mas qual que é a dificuldade disso? Põe ainda. Eu Não é vou abrir possível. aqui, vou abrir Não, aqui. chato, tudo bem. Não, Aí, não é que é chato, mas também o professor da aula ao vivo foi um saco. Aí ajuda e entra. cavalo. É, um cavalo, literalmente, né? Curto, grosso, direto e reto. Ai, ai. Ó, professor. Qual deles? Todos? É, não, esse aí foi desnecessário. O outro também foi foda. Mas, tipo, esse aqui. Cadê? Não, esse aqui tá. Não, não era essa que eu tava vendo. Teve uma. É tipo a do livro aqui. Deixa eu pegar do livro. O meu tá É. intercalado assim também. Isso aí é bug da Aqui, ó. Tipo aqui, plataforma, ó. né? Aqui tá de boa. Aí entra as frases. Nesse sentido, começa as frases enchendo o saco, Deixa eu linguiça. ler, sobe, deixa eu ler. Peraí, eu abri de volta. Não, mas Considere que esse ABC aqui não vai sejam ser três o da posições. frase. MATLAB é treta. Considere A, B e C sejam três posições simples que inicialmente seus valores lógicos são desconhecidos. No quadro C, cada célula numerada deve conter o resultado dos valores lógicos para a composição das proposições compostas formadas pelo seu conectivo lógico condicional, como ilustrado a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, beleza, desce. Na tabela precedente, as posições das linhas antecedem as posições compostas e as da coluna são sequências das posições compostas. Por fim, considere o resultado nas linhas, respectivamente, com VFV 3, 4, 7. Tá, nessas condições, determina o valor lógico de V ou F. De boa fazer isso aí, ué. Não, esse aqui não é o da frase. O da frase que é o BO. Começa Tabelinha verdade. os da frase aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Esse que é o cavalo? Esse aqui que é o cavalo. Olha aqui! Paulo não tinha emprego fixo, vírgula, recebe rendas extras. Quê? É uma frase. Fazer conta com frase é de sacanear. Recentemente, Paulo comprou um carro tanto quanto desejava precisava. Tendo referências conectivos lógicos, que as letras maiúsculas representam as proposições lógicas simples, assinale a opção com a expressão. Olha! Não, esse aqui é a resposta. Eita! Qualificações de recipiente, crédito bancário. Essa aula foi horrível de entender, acho que faltou uma explicação mais a fundo. Pode ir. Eu Não, sei a calma aí, resposta. deixa eu entender. O que é o chapeuzinho mesmo? Eu não lembro É dos... o.
É o E E e a setinha é a saída ou é o ou? É a somatória? a setinha é o outro, é o é, End or not? A não, é saída? o é esse aqui, ó. É o ou. Aqui, ó, a setinha é esse aqui, ó. Conectivo lógico. É Não, o o conectivo lógico, ok, eu condicional, entendi. condicional, Ah, condicional. é o então, olha lá. Ó. É o Sim, então. então, é a setinha, tá. É o sim então. E aí o chapeuzinho é o E, a Isso. intersecção E? É. Tá. Paulo não tinha emprego fixo, tá. Ele não É que tem aqui já tá negação, então marcado, tá ainda bom. peguei a face ainda, que já tá praticamente respondido. E não tinha qualificações necessárias para ser recipiente de uma linha especial de crédito bancário no ano de 2021. Só ia conversa para boi dormir. Consequentemente, Paulo, em 2021, não comprou o carro que tanto desejava e precisava. E, teoricamente, se eu entendi direito qual que é a lógica do negócio aí, é a letra E. É a letra E. Letra E. É ela mesmo. Porque não é de. Ah, gente, o que é isso? Não é difícil, não. É chato, chato, eu concordo plenamente, assina embaixo, inclusive. Chato. Mas não é difícil, não. E essa aqui? Sabe-se que as sentenças são orações com o sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo e predicado que se declara sobre o sujeito. Na relação, a seguinte expressão e sentenças. A terça parte de um número, jazão é elegante, mente sã em corpo são, 2 mais 2 são 5. Evite o fumo, 32 centésimos. É correto afirmar que na relação dada são apenas os itens. São sentenças, apenas os itens 2, 4 e 5. Errou. Não? Não, quase. É, porque sentença, teoricamente, tem que seguir a lógica ali, né? Oração com o É. sujeito, a qual do sujeito. É. Entendi. É a 2 e a 4. Eu espero falar 2 e 4. 4? 2 mais 2 são 5, tá certo, sim. É porque ali, inclusive, Peraí, tá por 2 mais extenso que 2 eu são tô. 5 foi de lascar, tá Mas não certo. significa que a sentença está correta. Ele não está falando de É. sentença correta, ele está falando o que É que é só, sentença. só é uma sentença. Sim. Ah, uma É. desgraçada isso A aqui. 5 eu pensei justamente no inverso, né? Evite o fumo sendo o Sim. sujeito, né? No sentido de evitar a Mas ação pelo sujeito. Mas cadê não a é letra? sentença. Botaram foi o texto aqui inteiro. Fazer Então, uma pois é. conta. Eu achei fácil esse exemplo, mas abri a EU e não entendi nada. Vamos ver, quem sabe depois eu ajudo vocês. Não dou a resposta, mas eu ajudo. Vai. Vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto, então. Mas isso aqui tem tudo a ver com nossa lógica, viu? Tem tudo a ver com lógica de programação, isso aí. Apesar de tudo, como é que a gente trata a regra de negócios? Baseado em texto, em sentenças. Entradas, saídas, verificações, validações, tabelinha verdade e saída processada. Ah, mas Bom, na prática, nós não faz tabela verdade. para tabela verdade. Quer ver? Deixa eu ver. Vou ajudar, vai. Tabela verdade é muito simples. Depois que você entendeu a lógica, independente da quantidade de sentenças e verificações que tem que ser feitas. Quer ver? Eu tinha um material disso aqui, peraí. Tinha não, eu tenho. Quer ver? Eu vou procurar rápido. Se eu não achar, a gente segue canal. Deixa eu ver aqui. Ô, louco, 1% de bateria? Eu deixei carregando a noite inteira. Peraí, deixa eu só ajeitar o negócio do meu teclado aqui que tá acabando a bateria. Peraí. Onde que eu deixei o carregador? Peraí, rapidinho.
Está carregando já. Ah, já até desconectou. Cadê a bateria? Antes de eu conseguir. Bem, USB. E E, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, condicionais, será que era isso? Deixa eu ver. Materiais, módulo 2. Módulo 2 não, módulo 1. Deixa eu ver se é essa. É, aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Conhece? É isso aí mesmo. Qual que é a grande sacada da tabela verdade? É o conector que você está usando. Tá? Tem o conector e o precessor, né? Que é a negação. Então, quando você tem aqui, ó, condição 1, condição 2, independente de quantas condições você tem, se a gente pegar 2, o conector E, usando o conector E como referência, verdadeiro e verdadeiro sempre vai ser verdadeiro. Todas as outras combinações sempre serão falsas. Por quê? Para uma resposta ser verdadeira, quando você tem o conector E, todas as sentenças, todas as condições têm que ser verdadeiras. Lógico. Na condição OU, é justamente o contrário. A única falsa é quando você tem todas as falsas. Se não, qualquer uma delas, a saída é verdadeira. Eu sabia essa com coxinha. Então, é a mesma ideia. Entendeu? Aí, o que acontece? Entra o not na jogada, que é a exclamação, que é a negação da É o que condição. inverte. É o que inverte tudo. Então, a tabela do E vira o OU, a tabela do OU vira o E. Não importa quantas conexões, quantas verificações você tenha, quantas condições você tem que fazer. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro seria a saída verdadeiro, mas como eu estou negando, a saída é falsa. Então, verdadeiro e verdadeiro, a saída é falso. Verdadeiro e falso é verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro é verdadeiro, falso e falso é verdadeiro. É sempre invertido, que nada mais é que essa outra tabela aqui do lado direito. É exatamente a mesma coisa. Se decorando, quem decoreba, mas não é decoreba, né? Tem que entender um pouco da lógica também. Ah, segundo Não o adianta decorar. professor, o professor da aula de matemática, ele falou pra gente anotar isso aí numa cartolina, botar do lado da cama e rezar para Jesus para ele gravar na nossa cabeça. Ele Não, falou não tem essa seguinte segredo. frase. Não tem segredo. Entenda a lógica. Se você tem o conector E, todas as condições vão ser falsas, somente vai ser verdadeiro quando Tudo todas for as verdadeiro. condições forem verdadeiras. Tá? Então, você pode ter 80 condições aqui. Se uma delas for falsa, a Acabou. sua saída é falsa. É isso. A tabela do OU é justamente o inverso. Só vai ser falso quando todas as condições forem falsas. Aí a saída é falsa. Do resto é tudo verdadeiro. Independente de quantas condições você tenha. Se puser o precessor not, né, que é o not end, que é o nem de ou nor, que é o not or, né, que é o not, é sempre a inversão. Então, verdadeiro ou verdadeiro, a saída seria verdadeiro. Como eu estou negando, a saída é falsa. Entendeu? É sempre o inverso. É sempre o inverso da ideia. Por isso que eu estou falando, decoreba, de certa forma acaba sendo, mas entenda a lógica. Entenda a lógica, tem que pensar. Matemática não tem. É igual eu falo para minha filha. Não adianta querer decorar matemática. Matemática tem que pensar, é raciocínio lógico puro. Quando você entende a lógica do negócio, sai fácil. Essa é a parte fácil.
O problema são os enigmas do enunciado deles. Parece o mestre dos magos dando dica. Época que eu tinha uns 10 anos, eu fazia Kumon de matemática. Então, exato. O Kumon trabalha bastante essa questão, hein, da lógica. Você tem que aprender, não adianta, tem que entender. Não adianta querer decorar, porque o decoreba esquece. Você decora na hora e acabou. Reza pra Jesus gravar na tua cabeça que eu já começo. Igual o professor É falou. que nem botar com o terror em cima dos seis, mas não adianta, tem que aprender mesmo. Tem que aprender, gente. Uma coisa que é muito difícil, eu consegui, inclusive, depois de velho, e até na época de escola, de cursinho, ninguém conseguia me entender porque que eu ia mal em algumas coisas. Você tem que aprender a aprender. Olha que maluquice que é isso aí de falar, mas é verdade. Você tem que aprender a aprender, o seu jeito de aprender. O meu jeito de aprender foi ensinando. Eu não vou falar tudo, mas assim, 90% do que eu sei hoje foi porque eu ensinei para alguém, que foi porque eu me desafiei a ensinar para alguém. Por exemplo, hoje eu tive que estudar biologia com a minha filha. Biologia, no caso dela, ainda assim, ciências, né? Parte de animais lá, as famílias dos animais lá, as famílias de grupos, né? Não só de animais, de seres vivos. Eu tive que ler primeiro para entender, para ensinar para ela o meu raciocínio. Então, eu aprendi hoje mais ensinando ela do que ensinando ela propriamente dito. Mas, enfim, o pulo do gato é aprenda como aprender, a sua maneira. Não existe uma receita de bolo. Você tem que entender como você aprende. Tem gente que é escrevendo, tem gente que é vendo um vídeo e 1000 vezes, tem gente que é só ouvindo. Cara, eu tinha um amigo meu que estudava comigo, eu ficava morrendo de raiva dele. Você olhava para ele na aula, ele estava assim, ó, olhando para a janela, brincando com um negocinho, rodando a lapiseira, não sei o quê. Dali a pouco o cara chegava, aquela puta lista de exercícios, o cara fazia em 10 minutos, ninguém sabia nem como que ele fazia aquilo. Ele Não, só isso de aí era eu escutar, ele no só de colégio. escutar, ele conseguia aprender. Se ele tentasse fazer na hora, ele perdia a concentração dele. No colégio era assim. Então, eu já não, eu tinha que ficar vidrado assim para poder guardar as coisas. A Eu diferença é que aprendo agora muito é mais. EAD. Então, pois é. Mas eu aprendo muito vendo também, né? Vendo e depois. Eu não posso fazer junto. Se eu fizer junto, fodeu. Passa reto, vai embora, já era. Mas eu tenho que primeiro ver. E é por isso que eu falei, eu estudo, normalmente quando eu vou estudar, eu assisto a mesma aula 3, 4 vezes. Porque eu vejo, aí eu tento refazer. Puta, não ficou com dúvida de tal coisa. Tipo, vou lá de novo. Assisto todo o contexto de novo para fazer uma linha de tempo, um raciocínio na minha cabeça, porque senão não encaixa, senão não vai. Mas enfim, vamos lá, vamos retomar o exercício. Já são 8h30, quem tinha que chegar já chegou, quem não tinha, não chega mais. Mentira, chega, mas não vai pegar o bonde andando. Como sempre, não estamos gravando, né? Então vamos seguir a nossa aula aqui. Só para a gente fazer uma recapitulação da última aula, nós usamos aqui o nosso DrawDB para desenhar aquele banco de dados que o Zé Vitor tinha trazido para a gente, né, que era este carinha aqui, que era dos agendamentos, né, era do Isso. agendamento da clínica lá. Então, a gente modelou o banco baseado no que ele tinha de texto ali, criamos aqui as foreign keys, as primary keys, etc. E lá na render, deixa eu ver se está habilitado lá ainda, porque eu não lembro se eu deixei ligado ou não, que é um erro que eu tenho o costume de cometer, inclusive. Sim, ele está ligado até agora lá. Available, há 11 dias atrás. Então, se eu abrir aqui o meu debriefing, teoricamente eu tenho conexão com ele lá ainda, para ver se o nosso banco está criado bonitinho, se ainda está, né, ok. Olha que ele está carregando aqui. Tá aqui, ó, já está até tentando conectar. Já conectou, já está carregando, está trazendo tudo bonitinho lá para nós. Então, se eu não me engano, lá, ia falar, vai aparecer o desenho do banco aqui, que era o que a gente tinha feito lá na aula, né? Então tá aqui, ó, o nosso banco criado. Então, realmente está online o nosso banco, esquemas public. E aqui as nossas tables, estão aqui as nossas tabelas bonitinhas, todas elas criadas, e aqui o nosso script. Vamos ver? Aqui está o nosso script, muito bem. Certo?
Então, Bora, banco Beto. criado, aí a gente, depois de ter feito tudo isso, a gente criou todas as nossas entidades, ou todas as nossas classes que a gente vai precisar para trabalhar da nossa API de clínicas aqui, dos apontamentos não, dos agendamentos, né? Então, eu tenho aqui a clínica, onde ela tem nome, CNPJ, telefone, e-mail, endereço. Lembrando que o endereço é a única normalização que a gente fez aqui, que nós não criamos aqui no banco, mas a gente cria depois, não tem problema, tá? Não, no banco tá ali. Endereço. Criamos no banco? Cadê? Sim. Terceira. Terceira. Ali nas tabelas tem a terceira, endereços. Ah, é verdade. Depois a gente criou por último, né? Então a Uhum. gente chegou a criar, tá certo, aqui, ó. Tá até separado aqui, verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ah, aqui a nossa entidade de endereço, onde a gente tem o ID, logrador, o número, bairro, CEP, cidade, estado, todo mundo com string, só o número e o endereço ID, trabalhando como inteiro. Isso aqui a gente vai servir, inclusive, para mapear os dados vindo do banco, né? Funcionário. Eu não fiz especialização, eu não fiz interface aqui, a ideia era fazer o beabá, né? O basicão de tudo aqui. Então, aqui a gente tem o funcionário com o ID, nome completo, CPF, data de nascimento, cargo, clínica e ativo. Sim ou não, aqui é um booleano. Lá no banco, só para confirmar, ele tinha que estar como bit, a gente pôs, né? Se eu não me engano. No funcionário, eu acho que Funcionário tá. ativo. Cadê o funcionário? Ativo, bit, Bit. aqui. Belezinha, então tá certinho. Dá para converter legal. O médico, especialidade no CRM, e o médico, obrigatoriamente, ele é um funcionário, então primeiro precisa existir o funcionário para existir o médico, que era, acho que é a única que a gente tinha Sim. como restrição, entre aspas, né? Como É. dependência, na verdade, não como restrição. O paciente, nome completo, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail, nome de contato de emergência, telefone de contato de emergência. O agendamento, o ID, paciente médico clínica, era a nossa tabela de relacionamento terciário, né? Ternário, que Ternário. terciário, que ternário, terciário nem existe essa palavra, eu espero que não. É, Tomara que sim. data e hora de consulta e o status da consulta. O status da consulta, por que que a gente não pôs verdadeiro e falso? Não me O que era lembro. o status da consulta? Não, eu também não lembro. Deixa eu ver se eu tenho no bloco de nota É lá se para tava anotar. marcado, se tava marcada, cancelada ou um negócio assim. Ah, é aqui, ó. Não, cadê o Pendente. pagamento? Aqui, ó, Ah, não. agendada, confirmado, cancelado e realizado. É. É isso aqui mesmo, beleza. Então tá aqui. Então, por isso que era uma string, né? Que ia ser uma palavra mesmo. O pagamento, então, está aqui, referente ao agendamento, a data, o valor. Aqui é o double que eu falei para você, ó. Né? Que aqui eu usei o double como referência, mas pode usar o décimo no sentido de valor, né? Sim. E string de status de pagamento, que era aquela ideia do pendente ou pago, Pago. né? Que poderia ser o bit também. E também poderia ser o bit, na verdadeiro e falso. Aqui o prontuário, onde a gente tem o atendimento, o paciente, o histórico da doença, o diagnóstico, prescrição, se tiver, e observações também, se tiver. Tá? Todos eles estão com essa marquinha embaixo aqui, tá? Onde se É, vocês baixaram o lá o meu repositório, vai aqui estar. também, o outro tá cheio dessas marcas. O que ele está dizendo aqui nessa marca? Que talvez o Não possa valor ser vazio. Hã? O meu tá falando que não pode ser nulo. É, tem duas maneiras da gente consertar isso. Ou a gente faz um start disso aqui, faz uma criação direta aqui na instância do objeto ou no construtor, que aí eu saio daqui, né? Ou Uhum. eu ponho a minha propriedade como nullable, que é colocar essa interrogaçãozinha no tipo dela, tá? Ah, Então, então para isso que qualquer serve uma, esse negócio. para isso que serve esse negócio. Essa interrogação significa nullable, quer dizer, essa propriedade pode ser nula, tá? Qual que é o melhor jeito? Tudo depende, tá? String, o pessoal normalmente recomenda por criar uma string.empty, né? Para criar ela como vazia, tá? Aqui, inclusive, ele está dando todas essas referências aqui porque a gente não criou nenhum tipo de construtor. Então, teoricamente, o construtor desse objeto, ele existe com todas as propriedades vazias. Por isso que ele dá essa sugestão. Ele é uma warning, tá? É uma alerta. Não é erro. Tá? Erro é erro mesmo. Erro é quando tem coisa escrita errada. Tá? Por exemplo, sei lá, aqui faltando um ponto e vírgula aqui, ó, ele vai Ó, dar o meu erro tava lá. sobrando um Olha colchete. lá.
sobrando um colchete, exatamente. Né? Uma chaves a mais, isso acontece mesmo. Aí é erro. Aqui não, aqui ele está dando um alerta que, ó, pode ser que dê algum problema aqui para você, tá? Eu vou deixar vazio do jeito que a gente fez, só para... Lembrando que aqui é para fins didáticos, né? Para fins de conhecimento, não estou trabalhando com a parte de orientação de objetos aqui, muito menos com a parte de boas práticas de desenvolvimento aqui. Bom, então beleza, essas são as nossas entidades, os nossos objetos principais nas nossas classes, onde a gente vai agora fazer as outras camadas da nossa aplicação. Vocês lembram quais eram as camadas que a gente usa? Tem a service Tem a e a service controller. e a controller. A controller já está aqui. Aliás, deixa eu tirar esse weather forecast daqui, que ele não vai servir para nada. Esse controller também vai cair fora daqui. Então, eu tenho aqui agora que montar a minha camada de services, controllers e o que mais que a gente tinha? Nós vamos usar service direto ou vai usar o repository também? Vocês que Repository escolhem. O também. repository é o cara que faz diretamente o acesso ao banco de dados, né? Ah, vamos fazer um repository. Vai fazer Fazer o bonitinho. repository? Faremos o repository, então. Repositories. Beleza. A recomendação, obviamente, é sempre ter um repository, um service e um controller para cada um dos seus objetos, tá? Eu vou fazer isso porque talvez... Oi. O que está dando de erro aí? Compartilha aí. Só não abre? Hum. Mas você baixou lá como zip ou você baixou git clone? Abre aqui, ó. Abre uma projeto ou solução. Abre a Web API Clínicas. Essa aí, ó. Web API Clínicas.sln. Aí clica ali, ó, nessa coluna do lado direito, onde está o Copilot Chat aí, tem ali embaixo a abinha, ó, gerenciador de solução. Aí embaixo, pode descer, pode descer. Desce, desce, desce. Logo ali. Aí, pronto, tá aí, ó, expande ela aí. Aí, ó. Entendeu? Ele estava só na aba do GitHub Copilot lá. Modelos. Vai estar no modelos? Modelos estão todas as classes aí, expande aí. Ah, tá carregando. Não é Rexona, não te abandona. Ô, louco, velho. Então É vai. mó bom, velho, de vez em quando dar risada. Eu sou o É, alívio cômico daqui. imagina. Bom, então vamos lá. Vocês querem começar por qual? Vocês querem começar pelos serviços, pelos repositórios ou pelos controles? Vamos Nós não vamos fazer o pelo. CRUD de todo mundo, tá? Nós vamos Não, fazer o básico para vocês seguirem depois. manda repositório. Para o repositório primeiro? Então tá bom. Então vamos começar pelos nossos repositórios. Qual é a entidade menos dependente que a gente tem aqui desse desenho? É a clínica. Hã? É a clínica. É a clínica? Olha direitinho. É o endereço. O endereço. Ah, que Depois é a clínica. bem. Então vamos. Qual que era mesmo que você tinha falado para fazer? O repositório certo ou o controller? Repositório. Repositório? Então vamos criar aqui o nosso. Opa, é na classe. Aí aqui. Será? Vamos ver, depois a gente muda qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, o endereço repository. E este cara aqui vai ser o meu. Ele vai ser o meu. A minha. Como é que fala? O repositório vai ser a minha classe que vai fazer acesso diretamente ao banco de dados, tá? Ao que vai fazer É o ali que liga acesso, ao banco de dados. que vai fazer os controles, as operações de dados diretamente no banco, tá? Hum.
que está faltando faltando entre aspas, o que a gente vai precisar aqui? Como a gente vai lidar, neste caso, com um banco de dados relacional, nós vamos trabalhar com um cara que vai ajudar muito a gente nesse sentido, tá? Qual que Que é a é um extensão? framework, exatamente, é um framework chamado Entity Framework. E esse cara é o que vai, para a gente não ter que fazer tudo na mão. Dá para fazer na mão? Dá, mas nós vamos levar muito tempo, tá? Talvez no próximo módulo eu explique isso aqui para o pessoal, mas assim, demora demais. É o ADO.NET, tá? Que a gente fala, no .NET, obviamente, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa API, vai vir aqui, ó, em Manage Navigating Packages, e nós vamos procurar por este careta aqui, ó. Entity Framework. Até aqui no meu histórico já, ó. Qual que nós vamos buscar? Deixa eu achar ele aqui. É o Entity Framework.core. Deixa eu ver se ele acha aqui, desse jeito. É Entity Framework Core. É este cara aqui, ó. Nós vamos buscar esse cara aqui primeiro, tá? Então, nós vamos instalar este aqui. Deixa eu pôr os nomes aqui para Não, vocês não tá aparecendo. copiarem e colar. Hã? Não tá aparecendo. Procurar. Tem que ir no buscar. O instalado não vai aparecer mesmo, tá? Nós vamos instalar agora. É probleminha. Então, a única coisa que eu recomendo vocês a fazer, não usem preview, usem o stable, tá? Latest stable, que é o 906 aqui. Vou adicionar, instalar, né, na verdade. Abstraction Core Analyzer, tá? Dá um accept. Além desse, nós vamos usar este aqui de design, mesma ideia, tá? Não vamos utilizar o pré-release, nós vamos usar a versão latest stable aqui também. Tá até marcado aqui ou aqui, tanto faz, tá? É a mesma versão ali. É o design, deixa eu pegar aqui o Qual que é o nome outro? para mandar para Framework vocês. Core Design. Vou mandar aqui no chat, aqui, ó. Vai Entity usar Framework o Core, 9 também? todos eles na minha versão, sempre todos na mesma versão, tá? E aqui, como nós estamos usando o Postgres, eu vou procurar pelo Postgres. No meu caso, que estou no SQL Server. Aí você procura pelo SQL Server. Aí já tá, o do Core já está vinculado ao Postgres aqui. No seu caso, você vai procurar por este aqui, ó. A não ser que Microsoft ele já acho que é tenha. SQL Server. É esse aqui, ó. Entity Framework Core SQL Server. Ó. Aqui, vou mandar o nome aqui. Quem estiver usando o SQL Server, usa esse. Quem não estiver usando, só o Core já resolve, tá bom? Então, nós vamos precisar desses dois carinhas aqui. É o Entity Framework Core. Deixa eu pegar aqui de novo nos instalados, ó. Entity Framework só, para ele pegar só esses caras. Ó, então nós vamos usar este aqui, que é o Core, e o Core Design também. Nossa, ele está falando para atualizar aqui? Atualizar por quê? Limpa 10. Ah, não, mas eu não quero atualizar para 10, não. Beleza, então só está falando que tem atualização disponível, mas não vou fazer. Tudo bem? Então, nós vamos instalar esses dois caras. Só isso. Por enquanto, nós vamos só instalar eles ali. E o Postgres e o SQL, não. SQL Server, Postgres, alguma Não, coisa assim. no seu caso, que você está usando o SQL Server, sim. Tá aqui o nome do pacote. É esse que você mandou, né? Esse eu É, instalei. isso. Para quem está fazendo exatamente igual o meu, que está usando o Postgres também, não precisa, porque o Postgres já está dentro do core. Ó, o Postgres SQL aqui, ó. Hum, Tinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Postgres, MySQL, Já tem Azure. alguns. Né? Beleza? Ah, tem SQL Server também. Tem, mas é no Azure. Fala, filho. Ah, tá. Ah, não, aqui. Tudo bem. Bom, então vamos começar agora a criar o nosso repository. Tá? O que a gente precisa para criar o nosso repository? Nós vamos precisar fazer, primeiro, a conexão com o banco de dados. Só que, com o Postgres, nós vamos fazer um pouco diferente. Lá lá na quando a gente estava usando o Mongo,
a gente criou uma classe para conexão com o Mongo. Lembra disso? E a gente fazia as configurações lá de conexão, login, senha, a collection, enfim, tá? Aqui nós vamos fazer direto. Vou tentar fazer de um jeito mais... Vou tentar encurtar o caminho, tá? Onde nós vamos fazer direto a conexão com o banco de dados. Mas talvez eu vou precisar do modo... vamos ver. Como eu não lembro como faz de cabeça, obviamente, tá? Eu só vou fazer o seguinte, deixa eu fazer um teste aqui primeiro. Não precisam me acompanhar, depois qualquer coisa eu faço com vocês de novo, tá? Quem quiser, tudo bem, mas se não, não precisa. Eu vou fazer só uma API controller aqui, onde eu vou fazer aqui o endereço. Opa! Controller. Beleza. Aqui, controller base, ele já traz aqui para mim. Então, eu vou fazer primeiro. Espera aí que eu vou ter que pesquisar. Aqui. Entity Framework PostgreSQL Connection String. Vamos ver aqui, ó. Porque o Entity Framework, ele trabalha de um jeito diferente. Tá? Ele trabalha já com alguns atalhos relacionados ao banco de dados. Então, talvez nós vamos ter que criar as interfaces para as interfaces trabalharem como o DB Context, que a gente chama dentro do Entity Framework, tá? Mas eu explico tudo. Tá? Deixa eu ver aqui se está certo o que eu estou pensando, mas, se eu não me engano, é isso mesmo. Entity Framework Posts. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu acho a documentação dele fácil. Ele está dando Conspire. PostgreSQL. Isso. O PostgreSQL já está embutido. Tá vendo? Ele trabalha com isso aqui, ó. Isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer a parte fácil, né? Que seria criar connection string. Oi. Compartilha aí, vamos ver. Uhum. Ah, não. Porque assim, tem várias extensões não oficiais dentro do Nugget também. Então coloca lá, copia o nome aqui no chat mesmo e cola lá. Ah, não, é que você está na extensão, não é gerenciador de extensão. Clica lá no Web API Cliente, Clínicas, com o botão direito. Vai em gerenciar pacote do Nugget, bem no meio, embaixo do dicionário. Aí, agora sim, clica lá em procurar. Isso, é esse do Core, pode instalar ele. Já tá Não, não está não. Pode clicar no instalar, estável mais recente, isso. Aí, nessa mesma tela aí, deixa eu instalar, dá um OK, aplicar. Eu aceito. Se não aceitar, não usa, que não é bela história, né? Se não vender alma, eles não liberam. Não, aí é SQL o, Server, no seu caso, não. Você já instalou o Core, né? O que ele está instalando? Ah, ele está instalando as outras dependências. Não, o SQL Server você não precisa. A não ser que você esteja fazendo SQL Server. Ah, então beleza. Então o seu é com SQL Server mesmo. Isso. Aí o seu vai mudar um pouco. O seu do Ledger vai mudar um pouquinho.
Oxi. Isso, design. Só esses três. Obrigado. Postigri. Esse aí é bom pra você. Geralmente as vagas tá tudo pedindo ele. Ah, não tem mais um. É. Mas tem que comprar um notebook. Recomendações? É o melhor custo-benefício. Vamos lá. Então vamos lá. Deixar eu fazer uma outra coisa aqui. Como a gente vai usar um banco de dados relacional agora, tá? Nós vamos precisar mesmo fazer esse DB Context que a gente chama, tá? O que é o DB Context? É você falar para o framework, no caso o Entity Framework, que você tem um contexto de banco de dados a ser utilizados. O que é o contexto do banco de dados? É justamente as nossas entidades de relacionamento, entidades e os relacionamentos, tá? Que é este cara, para ele entender isso aqui, ó. Por exemplo, cadê aqui, ó, a paciente, que o paciente tem, o paciente não tem, é o único que não tem. Médico nem tem? Funcionário. Não, é a clínica. Onde eu falo que a clínica ela tem um Endereço. relacionamento com o endereço. Tá? Então, Endereço não. Funcionário tem com a clínica também. não, tudo bem. Estou dando um exemplo aqui só. Então, Ah, quando tá. você tem um relacionamento aqui, para que o contexto do banco de dados faça sentido, a gente tem que fazer isso aqui. Tá? Onde faz esse relacionamento falando para o framework que você tem essa relação entre as classes ali. Tá? Bom, então, antes da gente fazer tanto o repositório quanto o controller, muito provavelmente nós vamos ter que fazer os contextos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova camada, mas é só para fins organizacionais, não precisa ter desse jeito, onde eu vou criar aqui a minha classe, que vai ser o meu app.dbContext, tá? Este cara aqui vai definir para mim, na classe, isso. Ele vai definir para mim que eu vou herdar do DB Context. DB Context. Não está aparecendo? Ele já trouxe até as opções aqui para mim, belezinha. Deixa eu ver se ele não vai entender. Ah, aqui, olha lá. A classe que eu vou herdar, quer dizer, que eu vou ter que trazer as propriedades de herança, é o meu DB Context, tá? O meu DB Context é o cara que está relacionado no meu Entity Framework Core. Este cara aqui é o que vai trazer as minhas dependências aqui, tá? As dependências para eu fazer a minha aplicação entender que essas são as tabelas que eu tenho lá no meu banco de dados, tá? Então, ó, eu vou tirar só esse models ponto aqui, todos eles. Jogar no conjunto de documentos, substituir por nada. Para eu poder fazer o quê? Ok. E eu vou importar os meus models aqui, ó. Para ele entender isso aqui. Só o especialidades aqui que ele veio de intrusão, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho o paciente, eu tenho o médico, eu tenho o agendamento, eu tenho o prontuário, eu tenho o pagamento. Ficou faltando quem? O Clínica. funcionário, E funcionário. clínica e endereço. Endereço. Então, eu sigo a mesma sequência aqui, ó. Ah lá, já até trouxe para mim. Pública não, public, clínica. Aí eu tenho o public, BB7. Eu vou usar o nome especializado para ele parar de me torrar para provar. Só que está faltando. Quem mesmo agora que está faltando? Funcionário Funcionário. e endereço. Funcionário e funcionário. Ô, meleca. Funcionário. Funcionários, né?
tem que ser na tabela lá. E ele, de novo, fala da especialidade, só que uma especialidade é endereço, e aqui é endereços. Endereços. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui, para a gente entender? O DB Context, que é este careta aqui, tá? É a classe maior do meu Entity Framework, é a classe do meu framework propriamente dito, tá? Que ele já traz uma série de funções já prontas, onde dentro dela eu preciso só falar para ele o seguinte, fala, meu amigo, deixa eu dar uma ligada aqui certinho, tem coisa aqui a mais, tem aqui perdido também, onde eu falo para ele só o seguinte, meu querido amiguinho Entity Framework, você tem essas tabelas aqui no meu, eu tenho essas tabelas no meu banco de dados e você vai fazer a leitura deles lá para mim. É isso, tá? Quando eu tenho isso aqui, o que eu consigo fazer com o meu Entity Framework? Eu consigo criar, por exemplo, lembra como a gente tinha no Mongo, que a gente tinha as funções insert one, insert many, update, não sei o quê? Aqui é a mesma ideia. Eu já tenho as funções pré-definidas, então eu já posso usar diretamente essas funções sem precisar ficar me preocupando com a criação dessas funções manualmente. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Tá tranquilo? Aqui eu só tenho um método consultor ali para ele, que ele vai fazer a injeção de dependência desse options aqui, e tá tudo bem. Beleza? Dá só um joinha para nós saber que vocês estão vivos. Beleza. Agora, talvez eu já consiga fazer o meu repository aqui sem maiores preocupações. No meu repository, o que eu vou ter que fazer? Lembra que eu vou ter que fazer agora, em teoria, as funções que vão operar diretamente o meu banco de dados lá, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer o construtor dele, senão eu não consigo usar. Depois eu não sei se eu vou ter que fazer injeção de dependência aqui, que é aqueles underline lá que a gente fez lá no ROM, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Então eu vou ter uma função do public. Já está trazendo aqui para mim a injeção de dependência. Vamos ver o que ele vai sugerir. Vamos lá. Aqui, beleza, permite recriando aqui antes. Espera aí que nós já vamos entender aqui tudo, tá? É isso mesmo, beleza. Ó, então vamos lá. Este carinha aqui, como eu não vou usar ele, eu vou deixar ele pronto. Ele vai exigir a injeção de dependência, tanto que ele já até sugeriu para mim aqui, tá? Então, o que é a ideia da injeção de dependência? Eu vou até tirar esse cara aqui para colocar um uso lá na trilha bonitinho, para a gente ficar com o nosso coisa organizado. Eu tenho que ter o meu contexto de banco de dados criado no meu repositório para eu poder ter as funções deles pré-definidas, tá? Vou tirar aqui também. Endereço, onde eu vou usar aqui os meus models, tá? E aqui ele já está trazendo aqui para mim as ideias de função. Então, por exemplo, se eu quiser buscar todos os endereços, ó, pegar todos os endereços de forma assíncrona. Lembra que o assíncrono a gente já viu, né? A gente fez lá, eu expliquei para vocês, né? O síncrono e o assíncrono. Sim ou não? Explicou. Expliquei. Então, beleza. Só para relembrar, a ideia do assíncrono é que a aplicação não fica parada aguardando a resposta. Eu posso continuar operando a minha aplicação e ainda ter a thread lá executando, aguardando a resposta daquele retorno de consulta que eu fiz. Tá? Então, aqui como eu estou usando o assíncrono, eu vou fazer um await, onde eu faço aqui ó, um context.endereços to list async. Context. Ponto endereço to list async. Eu vou tirar só essa parte aqui, porque eu vou mostrar para vocês as funções pré-definidas que ele já traz para nós aqui. Então, cadê? Ô, saco. Se eu clicar um ponto aqui, ó, tá vendo esse monte de função aqui, ó? add async, add range async, add gate, blá, 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 papapá. Tudo isso aqui eu não criei nada disso, né? Tudo isso aqui está criado pelo meu framework. Tá? Então, por exemplo, como eu estou buscando todos os endereços, teoricamente, a minha
função, ela vem de um get, por exemplo, ou um find, ou o que a gente achar que cabe melhor aqui, tá? Join. Vamos ver. O join não, o join o join é para outra coisa. Ó, ele já está trazendo aqui para mim um toList async. O que é a ideia do toList async? Ele vai trazer todos os registros de endereço que eu tenho daquela tabela chamada endereço no banco de dados, transformado em lista, tá? Então, vamos ver se ele vai aceitar dessa maneira aqui, ó. Aceitou. Belezinha. Vou só tirar essa linha aqui. Só para a gente fazer um teste, tá? Em comparação, já que nós vamos fazer um teste, eu vou fazer um public async task de endereço, onde eu vou fazer um add endereço, ó, já até sugere aqui para mim, endereço async. Só que aqui eu vou fazer um adicionar endereço async, onde aqui eu vou receber um endereço. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou adicionar um registro de endereço, onde eu vou receber um objeto endereço e vou fazer a inserção dele. Só que o context.endereços.addAsync endereço. Onde eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui tudo é balela por enquanto, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui também. Ah, tá errado, lógico. Eu vou fazer o seguinte. Esse cara sai. Eu não devia ter aceitado a sugestão, virou muita bagunça. O que eu vou fazer aqui? Ó? O return eu ainda não vou usar agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, o context, endereço, async. Ele é o cara que vai enviar o que recebeu aqui para a minha base de dados, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esta função aqui, ó, await context save changes async. Sabe o que é esse save change async? Quem fez o módulo 51 comigo vai lembrar. É o begin transaction e o commit. Lembra da ideia do commit, onde eu vou gravar realmente no banco? Que se eu fizer alguma meleca ou der algum erro, eu consigo dar um rollback? Lembra dessa ideia? Tá. Eu usei, sim. É esse cara aqui, é o save changes async. Então, até aqui, ó, até esse momento, eu não tenho ainda meus dados gravados. Eu tenho meus dados inseridos para ver se ele vai me dar algum retorno. Se tiver tudo bem, eu posso fazer um save async e aqui eu dou um return. Retornando o quê? O endereço. Só que o endereço no formato de OK. Lembra do OK? Ele aceitou o OK aqui. Ah, é porque não é teste. É action result. Action result. Tá? Que pode ser de uma task do endereço. Vamos ver se vai aceitar. Isso aqui não vai aceitar de jeito nenhum. Eu queria falar aqui. Se eu faço a action result, não, esse abstraction. Ah, não, desculpa, aqui não, nós estamos no repositório, não estamos no conteúdo. Isso que eu não posso dar um OK. Aqui é uma task, belezinha, aí eu só dou um return endereço, falando que esse cara aqui foi realmente inserido lá para mim, tá? Aqui que ele está dando aqui, ó, ele está dando uma sugestão, ó, endereços não é nulo aqui, não são nulos aqui, adicionar um await, não vai mudar nada na vida aqui. Porque eu já estou fazendo aqui embaixo, tá? Então, eu não vou seguir essa sugestão dele aqui, não. Vou usar só o contexto mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Inserindo os dados na tabela de endereço. E aqui sim eu estou salvando as alterações do banco de dados. E aqui eu estou retornando o endereço adicionado. Retornando para quem? Para quem chamar esse cara aqui, tá? Até aqui tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Se eu fizer muita confusão no raciocínio aí, me avisa, por favor, tá? Só vou tirar esse cara daqui. Ele já está inserido lá, o context OK.
endereço repository, é o que eu estou trabalhando, né? Tudo bem, conta isso aqui, está tudo bem, aqui está tudo certo. Esse acho que a gente pode, por enquanto, pode sair daqui. Beleza? Aí, quem que chama o repositório? Lembra da sequência de execução? Qual que é a camada antes do repositório? Quem é que chama, quem é que aciona o nosso repositório? É a nossa camada que faz as regras de negócio. Lembra quais são as regras de negócio? Qual é a camada que trata regras de negócio? Os services. Uhum. É a nossa camada de serviços. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma nova classe, onde eu vou colocar endereço service. E aqui eu vou fazer agora o meu service de endereço. O que eu tenho no meu service? Vamos ver. Eu tenho as minhas regras de negócio, as funções que eu vou utilizar para minha regra de negócio, tá? Eu tenho que deixar rodar aqui em tá. E aí eu venho um public, ó lá, já até tá trazendo para mim aqui, porque ele já entendeu lá do meu repository, né? Ele já entendeu que eu tenho lá criado. Ó, endereço repository, esse cara aqui eu não preciso, onde eu vou fazer um endereço, se o endereço for igual a nulo, eu vou retornar isso aqui. Então, aqui sim eu posso retornar uma action result. Não, não posso não. Aqui ainda é teste. Por quê? Porque aqui eu vou fazer só a regra de negócio. Quem retorna o action result é o controller. Tá? É o controller que retorna os códigos do HTTP. Tá? Então, aqui, beleza? Antes disso, eu vou ter que fazer um private read-only endereço repository service, um repository. Vou ter que fazer. Um read-only endereço repository. Somente leitura. É literalmente somente leitura. Por que eu tenho esse cara aqui? Para ele ser usado como instância de leitura, de contexto. Eu não vou usar ele para mais nada. Só dentro dessa classe. Esse cara não pode ser usado fora daqui. Entendeu? Então, depois até eu dou uma explicação mais calma a respeito dos agentes de modificação que a gente fala, né? Os modificadores da classe, que é justamente isso, é o public, o private e o public private, tem mais um, eu esqueci o nome agora qual que é, né? Mas são os modificadores de acesso da nossa propriedade ou da nossa classe. Quando eu coloco um private, eu estou falando que este cara ele só pode ser acessado por aqui. Quando eu coloco um read-only, eu estou falando que ele só pode ser usado na leitura. Eu não posso fazer nenhum tipo de inserção de informação nele. Eu uso ele para inserir informação em outro lugar, mas ele eu estou trabalhando só como leitura. Entendeu? Então aqui eu vou colocar. Vou até pegar do outro aqui, que vai ficar mais fácil. Cadê o repository? Ó, a mesma ideia disso aqui, ó. Vou criar um context, só que aqui eu não vou usar private, read-only aqui, context. Aqui é o endereço service, onde eu vou injetar o contexto aqui para poder usar o contexto da minha aplicação. Só que aqui no contexto eu não vou usar o service, né? Eu vou usar o... Modelo? Não. Deixa eu ver. Endereço service. Eu tenho que fazer injeção aqui. O seguinte, eu tenho que receber aqui o endereço repository também com o endereço repository. E aí aqui, ó, o meu endereço repository vai receber o endereço repository sem nada, direto. O context vai receber aqui. Opa, peraí que eu fiz confusão aqui. Beleza? Aqui, ok. Tá? E aqui eu também faço um private de um endereço repósito e um endereço repósito.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo duas injeções de dependência. Além de eu estar fazendo a injeção de dependência do meu contexto de banco de dados, eu estou fazendo a injeção de dependência do meu repositório de dados. Eu estou fazendo para eu conseguir acessar as operações lá do meu repositório. Então, para eu conseguir acessar o add endereço async, eu tenho que injetar ele. Deixa eu fechar as abas que eu não estou usando, porque eu já estou fazendo bagunça aqui. Eu tenho que injetar ele aqui. Que aí agora aqui ele passa a ser acessível para mim. Ó, return endereço repository, ponto, endereço async. Olha aqui, ó. Já trouxe aqui para mim a minha sugestão. Tá? Só que aqui é um underline endereço repository. Para eu conseguir acessar essa função aqui, ó, se eu tirar ele daqui, ó, ponto, eu tenho lá o get, add endereço async, que foi a função que a gente criou, e o get all endereços async, que ele retorna para a minha lista. Eu não estou retornando nada, eu estou fazendo a inserção, tá? Onde eu vou adicionar aqui o meu... Chora não. Onde eu vou adicionar aqui. Ele só vai verificar se ele não é nulo. Se ele for nulo, ele só vai retornar isso aqui para mim. E aqui ele dá um return do add endereço async endereço. Pronto. Então, de novo, é que eu estou fazendo o caminho inverso, né? Por isso que eu acho que eu vou fazer um pouco de confusão na cabeça de vocês. Mas nós criamos lá o nosso repository, que é o cara que vai fazer o acesso diretamente ao meu banco de dados. Aí eu tenho o meu service que vai fazer a tratativa dos dados. Qual que é um exemplo de tratativa? Se isso aqui não é nulo, né? Se não vem vazio por algum motivo aqui, tá? E aqui eu vou dar o return baseado na função. Lembra que a função ela executa de trás para frente. Então, eu vou pegar o endereço, jogar dentro dessa função que está nesse objeto e vou aguardar o retorno dele. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? E aí, no meu controller, agora sim, eu consigo fazer aqui um private region endereço service, só que não é o service, é o service sim, estou falando besteira. Nós vamos usar o nosso service aqui. Vou fazer aqui o meu já injeção de dependência e eu vou começar a fazer aqui, ó. Vou adicionar um endereço, onde eu vou ter a função public, é assim que a action result endereço. Tá? Nossa, já tá muito bom isso aqui, cara. Economiza tanto escrito. Só vou tirar esse módulo daqui, ó, para ele pegar as referências direitinho, para instanciar as referências corretas ali. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Lembra que eu estou fazendo agora aqui um HTTP post, quer dizer, eu estou fazendo um post, eu estou fazendo um insert no meu banco, onde o meu endpoint vai ter o nome de add endereço. Aliás, está faltando uma barrinha aqui. Eu vou deixar sem a barra aqui, não lembro se precisa ou não. Na pior das hipóteses, a gente coloca depois. Então, eu estou definindo aqui uma função pública do tipo assíncrona, porque eu estou trabalhando com toda a questão de assíncrono, né? Eu vou executar minha requisição e vou continuar trabalhando na minha aplicação se eu quiser, sem precisar ficar esperando o retorno dela. A hora que ela der o retorno, ele traz para mim ali, tá? Onde ele vai me retornar um iActionResult, tá? E ele vai me trazer esse status code aqui. Espera que ele fez caca aqui onde não precisava. Não, mas vamos ver. Então, vamos lá. A minha função vai chamar add endereço e eu vou chamar ela de add endereço async aqui também, tá? Aqui, async, eu tenho que renomear todos. Vindo do corpo no padrão do endereço. Então, eu tenho que trazer um objeto. Cadê meu endereço? Aqui. Eu tenho que trazer meu objeto, que é o meu JSON, neste formato aqui, com essas propriedades aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar, esse try-catch aqui não tinha, né? Eu tinha, depois eu vou explicar esse try-catch aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável do resultado, né, para receber o retorno disso aí, aguardando o endereço service de endereço async do endereço. Então, eu vou pegar o objeto de endereço, vou chamar ali a minha função do add service. O add service, por si só, vai fazer a sua primeira tratativa e vai, se tiver tudo em ordem, ele vai mandar lá para o meu repositório, onde no meu repositório ele vai fazer a inserção dos dados lá corretamente e vai retornar para mim o endereço inserido, que volta para cá, para o meu service,
para ser retornado um objeto do tipo endereço, que vai voltar para o meu controller, onde ele vai ser tratado aqui. Se ele foi inserido com sucesso, quer dizer, se o result aqui não voltar com nenhum tipo de problema, ele vai dar um return created the action, quer dizer, aquele 201, né? Trazendo quem? Trazendo o meu result aqui. Só que eu vou ter que fazer essa tratativa de novo. Meu ID. O result tiver aqui. Result.endereço ID, por que ele está procurando esse endereço? Não contém a definição de endereço ID. Não tem definição de endereço ID. Vamos ver o que ele tem aqui. Tem sim, tem endereço ID, só que não é desse jeito, é do outro. Result ponto endereço ID. Aí, agora sim. Então, ele vai retornar para mim o objeto criado, exibindo na tela com o retorno 201. Se por um acaso isso aqui não funcionar, ele vai trazer o que a gente chama de exceção. Ele vai trazer o erro que aconteceu, tá? Onde ele vai dar o status code 500, que é o erro 500 padrão, né? De padrão no que eu digo no sentido dos erros, quando acontece a nível de programação. E aqui ele vai falar aqui, ó, erro ao adicionar um endereço. E esse ex.message é justamente a exceção que ele tratou. Eu não gosto de usar o ex porque a galera confunde como exemplo, tá? Então, normalmente eu trago o e de exception, de exceção, e é a mensagem de erro. O que aconteceu lá no meu banco de dados que me retornou um erro e está trazendo para mim aqui. Para eu dar um resultado, para eu dar um retorno para o usuário, para eu poder fazer um debug de forma correta, para N motivos. A mensagem é justamente o erro que aconteceu dentro do meu objeto lá. Tá bom? Ele pega automaticamente. Ele pega automaticamente. Lembra quando deu aqueles erros na outra aplicação lá que a gente fez até alguns testes e viu um monte de coisa escrita, o stack 3 completo, né, que a gente fala? O que ele vai pegar fazendo esse filtro aqui no Message? Ele vai pegar só o erro, ele vai dar só a mensagem de erro. Ele não vai trazer todo aquele monte de coisa. É uma mão na roda. Mas, ao mesmo tempo, ele é ruim, porque às vezes a gente depende dos track trace para ver o que aconteceu. Porque às vezes o erro pode vir genérico. Por exemplo, o objeto retornado foi nulo. Tá, mas nulo o objeto inteiro ou alguma propriedade que não podia. Entendeu? Tá. Ou então você põe o stack trace, que é aquela mensagem completa, né, a nível de log. Aí não exibe para o usuário, vai exibir só na área de log do sistema. Aí você vê lá no log o que está rolando. Pode ser no console, você pode ter uma área de erros de log. Pode ser um console.log. No caso, tá? No caso, como a gente está fazendo uma API, como a gente está falando de back-end, ele não vai dar um console log, ele não vai trabalhar a nível do JavaScript, não vai trabalhar a nível do navegador. Entendeu? Isso. Você pode criar, por exemplo, um banco de dados, um arquivo de log, onde ele vai registrar ali dentro o stack trace completo que aconteceu. Entendeu? Hum. Uhum. Uhum. Porque ele analisou o stack trace completo. Né? Lembra que eu até mostrei para vocês do Adapta lá, quando eu estava fazendo o teste com o Java lá, que ele mostrou assim, ó, essa mensagem é extremamente reveladora, lembra? É a mesma ideia. É a mesma ideia. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar aqui, para a gente fazer os nossos primeiros testes, né? Assim, a nível de desenvolvimento, a nível de aplicação, o nosso básico, o nosso primeiro
put ali, né? O nosso post, na verdade, o nosso primeiro insert, está pronto. Eu vou fazer só rapidinho aqui, para a gente poder testar também o endpoint, do HTTP GET, de todos os endereços, onde ele vai fazer tudo para mim aqui, já prontinho, bonitinho aqui. Tá? O endereço service, get ao endereços async, por que ele não entendeu? Ah, porque eu não criei no service, né? Eu criei só no repository. Pronto, tá aqui. Já veio até prontinho para mim. O que ele está dando de erro aqui? Tem space, tá certo. Endereço service não tem, lógico que tem. Onde que está faltando? Tem coisa a mais aqui, não é possível. Não, tá certo. Esse aqui fecha da. Ah, não. Tá faltando um aqui e um lá. Aí, ó. Assim. Tá vendo como a indentação é maravilhosa? Ó? Você acha fácil os erros aqui. Um era do namespace e o outro era da classe. Então, basicamente, de novo, né? Só usei o IntelliSense dele para fazer tudo que eu estava precisando aqui, tá? Beleza, então o endereço, teoricamente, o nosso endereço está pronto. O que eu vou fazer só? Eu só vou fazer um mapeamento rápido aqui, ó, onde eu vou falar que esse cara aqui, para mim, para ele, é a chave, tá? Essa chave aqui é o do Data Annotation, só que eu vou usar, deixa eu ver se ele deixa aqui. Aqui, ó, na verdade é Primary Key, Primary Core. É desse cara que eu vou executar aqui. Ele está pedindo, o que está faltando? Ah, deve estar faltando o campo que ele vai usar lá na tabela, né? Deixa eu ver se é isso. Não, não é. Deixa eu ver se isso aqui ele vai funcionar para mim. Você vai procurar por Data Annotation. Vamos ver. Se ele não funcionar pelo Data Annotation, a gente faz pelo Framework Core, não tem segredo, tá? Aqui, lembrando o que é o Data Annotation, né? É só o que este campo significa para o meu banco de dados, tá? Aqui eu estou colocando o key para ele saber que é a chave, tá? Passo a mão. Se por um acaso der erro aqui, não conseguir entender o banco de dados ou qualquer coisa que eu valha, eu vou fazer aqui, eu faço aqui o primary key usando a referência do framework core, tá? O que eu vou precisar fazer? Deixa eu só ver uma coisa, deixa eu ver, acho que eu não tenho mais, mas tudo bem, não tem problema. Eu usar uma colinha aqui, mas tá de boa. Eu tenho que fazer agora, tá? Dentro do meu o Entity Framework, ele trabalha com um processo agora que a gente chama de migrations. O que são as migrations? Teoricamente, é a criação do banco de dados. Eu posso já configurar a nível do framework, que aqui eu só criei o DB Context, eu posso criar os que a gente chama de DB Sets, que está aqui, que não está aberto em lugar nenhum, que eu tenho os DB Sets aqui, e eu posso definir as funções de criação dessa tabela. Entity Framework, gente, é uma coisa mágica, maravilhosa que criaram no C Sharp. Só que ao mesmo tempo ele deixa a gente muito preguiçoso. Por quê? Porque eu posso. Porque eu não preciso conhecer, não preciso escrever o código do meu banco de dados. Eu preciso conhecer sobre o banco de dados e programar como eu quero que ele crie a minha tabela. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Então eu tenho aqui, por exemplo, um DB7 aqui. Ó, deixa eu ver se ele vai me sugerir aqui um public override. Deixa eu ver se era create aqui. Expose, find assim, que get model. Não, aqui se eu quiser dar um override. Depois eu pego com calma aqui e mostro para vocês. Mas o que acontece? Eu posso criar uma função e falar para ele, cara, você vai seguir esse esquema de criação do meu banco de dados. Então, teoricamente, eu não preciso criar primeiro o meu banco de dados para depois criar a minha aplicação e acessar ele. Não, eu já faço tudo aqui dentro, tá? Usando justamente essa questão do migrations aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer certinho. Não, excelente.
Excelente. Deixa eu ver se ele vai criar isso aqui, fazendo esse entendimento aqui, ou se ele vai usar o que eu já tenho lá, tá? Vamos ver. Eu tenho que vir aqui agora. Eu venho aqui em Tools. Não, onde que era? Não, Tool Extensions. Espera lá. Não, não. Eu tenho que fazer o meu. Eu tenho que pegar a minha linha de comando agora. Command Line. Aqui, ó. Command Line. Não, não é aqui. Build, debug. Pô, não tá com ele aqui embaixo? Não, não tá. Então vamos lá, View. Eu preciso do meu terminal. Só que cadê? Package Manager Console. É este carinha aqui que eu preciso. Ó. Então, View, Other Window, ou outras janelas que possam ter aí para vocês, que a gente já está usando em português. E aqui, ó, console de gerenciamento de pacotes. Tá? Este carinha aqui, ele vai abrir com esse PM aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor aí. Que ali não tem como dar o zoom, tá? O Package Manager é justamente o cara que vai trabalhar com os comandos do nosso framework, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a primeira criação do meu banco de dados. Do meu banco de dados, desculpa. A minha primeira migration do Entity Framework, para ele entender que aquilo ali existe, tá? Então, como é que eu faço isso? É o comando create migration. Não, não é create migration, não. Não é que não. Create migration? Não deixa, né? Ah, peraí, deixa eu pegar na cola aqui. Faz tanto tempo que eu não mexo isso aqui também que eu não lembro mais. Entity Framework for Migration. Que eu acho que não. Ah, é isso aqui, ó. Comando é esse aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui de novo. Puxar para cá. Só tirar o mouse de cima. .NET EF my add. Opa, add migration. E aí eu tenho que dar um nome para ela, tá? Que é esse aqui, ó. .NET Entity Framework Add, que ele já sabe que é migration, e aí o nome da migração. Normalmente não é cravado em pedra, isso aqui, nem nada demais. A gente usa esse aqui, ó, Initial Migration, para ele entender que é realmente a primeira. Se o banco de dados não existir, ele vai criar, tá? Vamos ver se ele vai aceitar aqui. .NET EF Migration, no project was found. Change the current. Ah! Passei. Ele não está entendendo o meu projeto aqui, mas espera aí. Deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer. Não tem que conectar primeiro no banco? Não, porque aqui ainda nós estamos com o banco abstraído, não preciso diretamente estar com o banco conectado. O que ele está entendendo, o que ele está falando para mim aqui, ele não achou nenhum projeto. Deixa eu ver onde que eu estou. Tá certo. Ah, está na solution. Aqui, ó. Agora sim, ó. Agora eu estou a nível de projeto mesmo, ó. Tá vendo? Onde eu tenho o meu CS Project. Eu preciso estar no arquivo, eu preciso estar no diretório que tem o arquivo do CS Project, que é justamente esse cara aqui, ó. É esse aqui. Que mostra para ele onde que está o Entity Framework instalado, tá? Estava numa pasta acima, por isso que ele estava dando erro lá. Então vamos lá. Teoricamente agora vai funcionar. .NET EF, Entity Framework, né, que é o EF, Add Initial Migration. Então agora ele está buildando a minha aplicação, né, ele está criando o primeiro build da minha aplicação, para ver se está dentro dos conformes e aí sim gerar essa primeira migração aqui. O que eu não vou conseguir fazer é o update database. Por que eu não vou conseguir fazer um update database? Porque eu não tenho a minha conexão com o banco de dados, tá? Ainda, mas vamos fazer. Deixa ele executar aqui, ó, falhou. Use .NET Build to see the errors. Puta merda, tem erro pra diabo aqui, peraí. Ué, e fechou? Vamos dar um build na aplicação aqui, vai. Prontinho. Build. Vamos ver o que ele tá dando de erro aqui para nós.
Lembra que eu sempre falo, né? Os erros são nossos amiguinhos, né? Vai. Não deu erro. Subiu o erro sozinho, sempre viu, né? Vamos ver, só para não falar que eu tô ficando maluco. Vamos ver de novo aqui. Initial Migration. Ele vai criar até uma pastinha aqui, ó, chamada de Migrations, onde ele vai fazer as definições ali das migrações, tá? Entenda que as migrações é o que ele vai executar a nível de banco de dados. Não encontrou o argumento adicionar. Por quê? Porque eu errei no comando. É document ef migrations add initial migration. Agora já melhorou, quase, mas ainda não, ó. Ele não pôde criar o DB context do tipo runtime type. Enable to resolve shares DB context options. While attempt to create, Tá falta aí, tá até dando o link para nós aqui. Olha como ele é bonzinho. Vamos ver o que ele fala nesse link aqui. Alguma coisa eu esqueci de fazer, tá? Claro, óbvio. Aqui na minha classe Program, eu preciso falar para ele que eu estou usando o Entity Framework. Então, eu tenho que vir o builder.services, não, configuration, ponto, add configuration, add configuration mesmo. Builder.configuration.add configuration. Não, não é isso. Espera lá. Deixa eu pegar na cola. Adicionar o serviço. Aqui, ó, é builder. Builder. Sempre antes desse cara aqui, tá? Ó, sempre antes desse cara aqui, antes de construir a minha aplicação. Services, ponto, é o add db context para eu poder criar o meu contexto, tá? Qual que é o meu contexto? O meu app db context, que ele já fez a importação aqui da pasta data, tá vendo? Onde eu vou passar para ele options na função lambda, recebendo aqui, ó, option, ó, é merda, hein? Options, ponto, qual que é o nome? Use, vou colar aqui de novo, não é SQL Server, use Postgres, olha lá, Postgres, aí, deixa eu carregar aqui. Hoje está tudo lento, hein? A internet está uma benção hoje, hein? Talvez tenha faltado um pacotinho aqui, mas vamos ver aqui pela documentação. Isso aqui, ó. É este carinha aqui, ó. Vou pegar ele, vou copiar para cá. É esse carinha aqui, ó. Então eu vou adicionar
Aqui é meu FTP Context, onde eu vou passar para ele as opções. E faltou esse cara aqui, ó. Use NPG-SQL, tá? Que é o pacote do Postgres que ficou faltando. Só que esse carinha aqui é esse aqui, ó. Deixa eu fechar tudo. Close Other Tabs. Pronto, eu estou usando só esse aqui. E vou adicionar aqui o Nugget. Eu tinha até pesquisado aqui já. Esse aqui, ó. Postgres. Não. Cadê? Ah, faltou o core aqui. Core.post. Postgres. É esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar o nome aqui e mandar para vocês também. Opa! E vou instalar, só que não preview. Obviamente, sempre a última versão estável, tá? Não precisa ter a mesma versão do Core. Sendo a última estável, vida que segue, tá tudo bem. 904. Do Core 906 muda pouquíssima coisa, tá tudo bem. Beleza? Deixa ele fazer a instalação. Instalou. Tá aqui. Agora sim eu consigo usar esse cara aqui, fazendo a importação dele. Aqui ele ainda não me trouxe. Vamos ver se vai deixar aqui. Usability options. Ponto. Use no PA. Tá vendo? E esse aqui. Aí ele fala de fazer isso aqui. Eu vou usar exatamente essa referência dele aqui. Ó. Só para contextualizar. Tá? Ele está pedindo aqui para mim uma interface de configuração, onde eu vou pegar a connection string deste item aqui. Por boas práticas, não quero isso aqui não. Por boas práticas, a gente usa um arquivo de configuração para o nosso banco de dados. No caso da nossa aplicação, é esse aqui, ó, app-settings.json. Tá? Aqui é que a gente vai colocar as configurações do nosso PostgreSQL. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, olha lá, já até trouxe para mim aqui, ó. Saiu aspas a mais, eu fiz uma vírgula aqui, onde eu vou usar um cara chamado connection string, que tem que ser esse mesmo nome, então aqui tem que ser o default connection. Então aqui tem que ser aqui, ó, default connection, que eu vou usar aqui as configurações do meu banco de dados, tá? Por que ele está dando nota aqui? Tá faltando fechar uma. As configurações do meu banco de dados eu vou pegar lá no meu aqui. Então eu tenho o meu hostname completo, que é o database URL, é esse cara aqui. Externo ao database URL, então é este carinha aqui. Cadê o arroba? Aqui, ó. Este cara todo aqui. Olha só, deixa eu copiar. Tá bom. Vou jogar aqui, então a gente vai copiando por partes. Então eu preciso deste cara aqui, que é o meu server. O database é o API monitoria. O usuário é este aqui. Está pegando como user ID, mas vamos ver. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui. Na verdade, aqui é username. Username. Que aqui ele está pegando a referência do. Chama? SQL Server. Este cara pode sair daqui. E a minha senha é essa aqui. Beleza, deixa eu ver se eu fiz certo aqui agora. Username é aquele lá, password está certo. A porta, será que eu preciso colocar a porta? Pelo sim, pelo não, eu vou colocar, tá? Depois do servidor aqui, eu ponho aqui, ó, port igual a 5432, que é a porta do Postgres, database, API, monitoria, belezinha.
Tá bom. Então vamos lá. Vamos recapitular tudo que nós fizemos aqui. Ficou faltando instalar, então, aqui, ó, o driver, né, do Postgres, SQL para o Entity Framework Core, que é o que a gente está usando. Aqui, no meu program, que é construtor da minha aplicação, tá? Eu coloquei aqui que eu preciso adicionar um contexto de banco de dados, que o meu contexto é justamente onde estão definidas as minhas tabelas, que as minhas tabelas nada mais são que aquelas entidades que a gente já fez aqui dos modelos. E nele eu já estou fazendo a busca da connection string, que é o get connection string, deste cara aqui, default connection, que está no meu app settings, default connection aqui, na seção de connection strings, tá? Eu posso ter mais de uma conexão, uma connection string, quando eu estou trabalhando com mais de um banco de dados, por exemplo. Então, por isso que a gente cria uma seção connection strings e dentro delas conexões. Se eu mudar esse nome aqui, eu tenho que mudar esse nome aqui também. Tá? Não posso esquecer disso aqui, que é onde ele vai ler as configurações do meu banco de dados ali. Tá? Teoricamente, agora está tudo bem. Vamos dar um clean solution. Vamos dar um review solution para ver se ele não vai dar erro de nada, nenhuma referência, nem nada. Beleza. Deu um projeto compilado com sucesso. E agora vamos voltar aqui, então, no nosso Package Manager e vamos executar a nossa migração de novo para ver se agora vai dar tudo certo. Vamos ver o que vai falar. Nossa senhora, são 15 para as 10 já, é isso mesmo? Pouco. Ixi, não deu. Ainda deu ruim. Vamos ver o que ele está falando para nós aqui. Não foi possível criar o DB Context. Philips Load Configuration. File Source. AppSettings.json. Ele não conseguiu carregar o meu AppSettings.json aqui. Puta merda. Tem um negócio pronto aqui. Lógico que não vai conseguir carregar. O arquivo está completamente fora do padrão. Get Correct Service, iConfiguration, Get Configuration, Connection String, Connection String Default Connection. Beleza, aqui tá, aparentemente está em ordem. Vamos dar um play aqui, ver se ele consegue, sem rodar a Migration nenhuma. Vamos ver o que ele vai fazer. Às vezes eu estou sofrendo com essas migrations aqui, nem vou precisar. Weather Forecast. Não vou usar o meu Weather Forecast. Vamos ver qual que é o meu endpoint aqui. Aliás, não tem que abrir o Postman. Vou usar só essa parte da minha aplicação aqui. Aqui o que nós fizemos. Vamos pegar esse request aqui. Eu não tenho nada no meu banco de dados lá, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, aqui, API barra endereço barra, qual que era o endpoint que eu tinha criado? Get. Não, é de endereço não, get all endereços. Tem que retornar nada. Ó, tá vendo aqui, ó? O Roberto, aqui, ó. Esse cara aqui todo, tá? Esse cara aqui todo é o meu Stack Trace, tá? Quando ele traz a questão de erro lá para nós, aqui, ó, dependendo na injeção de dependência, tem coisa errada lá. Ele traz essa mensagem, só essa mensagem aqui, ó. Unable to resolve service for. Tá vendo? Ele não conseguiu entender meu endereços.service aqui, o endereço service, né? Sim. Então, alguma coisa eu referenciei errada lá na hora de fazer a injeção de dependência, tá? Claro que eu referenciei errado. Eu não coloquei lá no build da minha aplicação. Agora que eu me liguei também de novo isso aqui. Então, aquele e.message seria só esse cara aqui, não o stack trace completo. Ele traz tudo aqui, né? O que ele não conseguiu fazer, ó, o controller factory, os Mas headers isso é do da minha Postman. requisição. Esse Isso é da... restante é do. Não, isso aqui é da API. Isso aqui é do Ah, controller do C tá. Sharp. É aqui, ó. É a nível de controller que ele está me retornando tudo isso. Entendeu? É, exatamente. Então, por exemplo,
se der algum erro futuramente lá, que talvez vá dar mesmo, este cara aqui, ele só está filtrando este pedacinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa mensagem de erro aqui. É que aqui, como ele não chegou nem naquele ponto, ele já deu erro antes, aí ele trouxe completo. Sim, sim. Entendeu? Tá, vamos ver então. Ele não pôde resolver o serviço do endereço service. O que eu fiz de errado aqui? Endereço service. Vamos controlar base aqui, tá certo. O endereço service. O endereço service está aqui. Ah, tá faltando só aqui mesmo. Então aqui, ó, põe um builder ponto. Agora eu não lembro, eu tenho que pegar a cola do outro lá, peraí. É muita coisa para decorar de cabeça. E o duro é que é isso. No dia a dia a gente vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, esquece tudo. Mas vou até abrir lá no repositório, para ficar mais fácil. GitHub, teoria, 52. Opa, não é nesse, é nesse módulo. Aqui no meu program.cs, eu preciso desses dois caras aqui, ó. Eu tenho que injetar a dependência desses caras aqui, que no caso, o meu singleton vai ser aqui do... Ah, eu vou ter que criar essa interface? Vamos ver se ele vai deixar. Se não deixar, tá tudo bem. Então, eu vou colocar, por enquanto, aqui só de endereço. Endereço. Mas você tinha Service. criado no outro, não tinha? Singleton. No outro projeto. Esse aqui é Sim, outra sim. coisa. Não, sim, mas Então, você aqui, tinha. aqui tava faltando. Não, mas lá no repository você não tinha feito o singleton? Era no repositório, Não, eu não no sei. repositório eu só fiz a injeção de dependência, ó. Ah, tá. Entendeu? Eu só tô falando para ele aqui, ó. Você precisa desse cara para funcionar, só isso. Ah, Só que para eu poder fazer a injeção de dependência, eu preciso aqui no program falar para ele, cara, você precisa ter uma instância dela pronta para mim. entendi. Não. Entendeu? Deixa eu dar um reload aqui, vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu ruim. Alguns serviços não estão disponíveis para construção. Legal to resolve o API Clínicas Repository. Puta merda, será que eu vou ter que fazer um por um? Vamos lá, então. Então, esse aqui eu vou duplicar. Opa, duplicar. E aqui eu vou no meu endereço repositório. E aí, se eu tiver que ter o endereço repositório, eu vou ter que ter o endereço service também. Ou service. Não, o controle eu não preciso. Preciso não. Então, esse cara aqui pode sair. Beleza, eu só tenho no repositório de serviço. Vamos dar um rebuild. Aparentemente agora deu tudo bom. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Ainda tem que olhar. Não posso consumir o meu options. Não. Agora ele deu erro no DB Context. Se ele deu erro no DB Context, tem coisa que está faltando aqui. Não tem nada de options aqui. Não. Não, é só para definir se eu mudar alguma coisa. Extension, não, não preciso também. Eu estou fazendo uma na conta. Agora ele está dando erro aqui. Deixa eu ver se é por conta da injeção de dependência também. Então aqui eu tenho um DB context. E aqui eu estou adicionando o contexto, mas aqui eu estou adicionando a instância de injeção de dependência. Vamos ver. Não. Alguma coisa eu estou esquecendo. Prometo que eu trago para vocês na quarta-feira isso aqui certinho. O meu no DB, no context aqui, ele criou isso aqui automático. Será que é alguma coisa dessa aqui?
Ó, Ó. Criou isso e não, já o criou options isso aqui. recebendo options. Não, aí não é nada demais. Aí você fez um get aí só. Né? Ele tá buscando as opções de contexto, né? Os Uhum. options aí de banco. Mas, assim, teoricamente, até essa linha 16 você nem precisa dela. Então, é isso que eu tava vendo. E o context lá em cima, ó, você tá com 2 T's, tá errado lá em cima. Lá na linha 6 ali, ó, context. Isso. Aí você faz a importação do DB context também. Não, não. Aí você criou um modelo novo. Ctrl Z. Maravilhoso. Dá um Ctrl Z. Aí, põe o Paga. DB context de novo. Só que aí você tem que apagar o arquivo que ele criou. Olha eu apontando na tela. Ali no data, você criou o DB, então some com ele daí. Isso, Foi. sim. Agora você vai ali, clica ali, Ctrl ponto. Outro ponto. E aí você vem aqui, ó, instalar o pacote Change Framework, localizar a versão mais recente. Ele não pegou o core aí por algum motivo. Pode clicar, hein? Foi. Agora sim, ó, tá vendo? Ou ele vai instanciar, ele vai instalar, ou ele vai só instanciar a referência lá. Tá. Valeu. Bom, aula boa é aula sim, quando tá trocando, porque aí a Sabe gente esse foge disso cardiguinho não. aí? Sabe esse cardiguinho? É que Vou subir. eu me perdi num momento, eu falei, deixa eu. Tá. Eu vou subir então, e aí a gente. Eu vou corrigir local, explico para vocês na quarta-feira, e aí a gente segue, tá? Mas provavelmente é alguma meleca que eu esqueci de adicionar ali, ou na parte de controllers, ou na parte do repositório, ou que eu talvez estou desconfiando que seja muito. Ele vai me exigir a criação de interfaces, tá? Para criar as dependências ali. Mas vamos lá. Eu vou subir o código para vocês aqui. Não esquece a lista. Aí, deixa eu pegar a lista também, que eu já tinha até esquecido. Compartilha a tela. Deixa eu pegar a lista aqui. E eu já abro a tela de novo. Aqui. Link. Aqui a lista. E aqui a tela também. Eu vou. Fechei já o Visual Studio, então beleza. Deixa eu ver aqui. Status. Só para ver o que ele pegou. Módulo 52. Dependências. Não é isso que eu queria, não. Não, tá certo. Modo dependência 52 não interessa. Dependência. Status. Vamos subir. Change Instability. O que nós fizemos? Repositórios. Criado repositórios. Service. Vou melhorar. Camadas de repositórios. Services. E data. Garbage is up to date. Nothing to commit, git, add to track. Tá certo. Não tinha feito commit, né? Agora belezinha. Tá bom. Então agora vamos no git status. Tá, isso eu sei. Git add ponto. Adicionei tudo mundo. Beleza. Agora no git push. Opa. Vou pedir para autenticar. Acho que eu não estava autenticado. Everything is up to date. Agora sim, ó.
Sede pronto. Tira esse cara aqui. Eles estão falando que não tá no tracked file. Ah, não tô pedindo que ele adicione todos, por que não? Ah, agora sim. Ele está na raiz do meu repositório, né? Bom, já está subindo. Então, gente, quem quiser ou precisar sair, fique à vontade, está liberado. Pronto, está atualizado lá para vocês. Vamos ver só se ele atualizou bonitinho. Ele tem que mudar aqui. Mudou aqui, belezinha. Tá lá, pronto para vocês brincarem, tá? Aqui no módulo 52, eu ainda tenho clínicas. Ele ainda não trouxe aqui, não. O que ele trouxe lá? Eu salvei tudo que eu fiz, gente. Tem esse detalhe. Acho que Acho que sim. não. Não é possível que eu fiz uma Acho que dessa. não. Não, não é Eu possível que eu acho tô que tão sim. lesado assim. Peraí. Mas quem precisar sair, pode sair, gente. Tá liberado, fica tranquilo. Ah, Professor não salve. Não, salvei aqui, ó. DD Context, Controller. Souza, eu salvei, eu louco. Não tô ficando maluco assim, não. Vamos ver aqui se ele pega pelo Git Changes aqui. Não aceitar. Git. Ok. Eu mudei pro grupo, beleza. Gente. Aqui. Ah, agora sim. Sim. Agora. Esse aqui. Não acredito. não. Eu falei que não tinha salvo. Tem. Não. Tem, mas espera aí que tem. Espera aí que tem. Vou ver uma coisa. Se Vai não, eu voltar faço de no novo. Git. Isso aí não tem de novo. É. Status. Você vai voltar no Git. Puta merda. Ele sobrescreveu. Nossa! Maravilhoso. Ai, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui amanhã para vocês, eu subo lá e aviso lá no Discord a hora que eu tiver, que eu subir tudo, tá? Olha, subiu até os BIM, o BJ. Nossa senhora, que meleca. Deixa pra lá. Ah, Esquenta não. Maravilhoso. Fiquem tranquilos. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última também. Git drop. Não, não é Git drop, não. Na verdade, eu não tenho, eu tenho Git history. Deixa eu ver se ele tem no history No aqui alguma history às coisa. vezes fica. Alguma coisa. Não não. é history, como é que é? Git log. Aí, ó. Pegou. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá aqui ainda, ó. Fica tranquilo. Uhum. Pode deixar que isso aqui é comigo. Não é a primeira vez que isso acontece, fique tranquilo, tá? É assim mesmo. Ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó. O problema é que eu linkei ele aqui e aí ele buscou a última que ele tinha referência. Quer ver? Se eu vier aqui, vamos ver se no Git aqui pelo que eu faço. Local repositório. É, no local repository, é esse aqui. No local repository. Ah, é esse aqui. Não, qual que é mesmo? Do Homem Celular. Aqui. Homem Celular. Monitoria. Repo. Aqui. Select folder. Vamos ver o que ele vai trazer para mim. Absolutamente nada. Relaxa. Depois eu vou ver isso aqui, que eu tô com muito sono e eu tô sem conseguir raciocinar mais. Amanhã tá lá no GitHub para vocês. Fiquem tranquilos. Beleza? Valeu. Beleza. Tchau para vocês, então. Até quarta-feira. Tchau, até quarta. Até.
Roberto. Culpa do Roberto. Uh, Rapaz, eu apanho no Git, eu fico até mais feliz, que não é só eu que apanho no Git de vez em quando. Vamos fazer conta com frase agora? Mano, eu acho que essa matéria eu vou zerar. Puta, não entrou na minha cabeça nem um pouco essa porra. Broda-se tudo. E aí? Fez mais alguma coisa daquele bagulho lá que você me mandou? não, aquele lá já foi, já. Eu. Ah, não. Já terminei ele. Não é relacionado àquilo lá, não fez mais nada. Não, não. Puxado SQL, alguma coisa. Isso, do caralho. É, mano, eu vou ir nessa, que deu sono. Tomar um banho. Valeu, tchau, obrigado.